José Bruno Teixeira Alves. Penso que nos estará já a ouvir e a ver em boas condições. Boa tarde, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, aqui presente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Neste momento ainda não temos mais nenhum grupo parlamentar aqui representado. Vamos então dar início a esta audição, que é uma audição que fazemos no âmbito da petição 250, cujo título é o seguinte: os enfermeiros com contrato individual de trabalho, CIT, solicitam igualdade em relação aos que têm contrato de funções públicas. O senhor enfermeiro, na qualidade de peticionário, tem um período de intervenção inicial de 10 minutos. Segue-se depois uma intervenção dos diversos grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que o peticionário tem uma intervenção final, então, para responder ou para tecer as considerações que entender, de 10 minutos também. Vamos então dar início com a intervenção do Sr. Enfermeiro José Bruno Teixeira Alves, a quem eu dou imediatamente a palavra para a sua intervenção. 10 minutos, por favor. Eu, antes de fazer a minha intervenção, gostaria de interpelar a mesa em relação aos outros grupos parlamentares, se vão estar presentes ou não. Todos os grupos parlamentares estão convocados, naturalmente, e, portanto, poderão entrar a qualquer momento. Não lhe sei responder a isso, eles podem entrar quando bem entenderem. Não sei se até podem entrar por videoconferência. Portanto, até ao final dos trabalhos terá a oportunidade de verificar quem esteve presente e também lhe direi certamente isso no decorrer dos nossos trabalhos. E outra questão que eu coloco é em relação ao Ministério da Saúde, se a petição está a ser enquadrada na modernização administrativa, correto? Deixe-me só dar-lhe nota que a Sra. Deputada Paula Santos já está também connosco, do grupo parlamentar do PCP, e a questão que me colocava era, não percebi, pode repetir, por favor? Este assunto foi levado ao Ministério da Saúde, que dizia que estava sob análise e está a ser enquadrado dentro da modernização administrativa. Este assunto, a petição deu entrada e foi distribuída à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, que é a comissão responsável por estas matérias, e por isso estamos aqui para o ouvir. De qualquer forma, como esta comissão entendeu que o assunto está diretamente relacionado com o Ministério da Saúde, pediu um parecer a várias entidades, entre elas ao Ministério da Saúde. Já recebemos algumas respostas. Posso dizer-lhe que já recebemos a resposta da Ordem dos Enfermeiros e também da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Falta recebermos a resposta da Sra. Ministra da Saúde, sendo que já reiteramos, inclusive, o pedido de informação. Portanto, é o que lhe posso dizer neste momento. Senhor Enfermeiro, tem então 10 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Eu estou neste momento só aqui com problema de internet, ok? Isto está ok. Muito bem, muito obrigado a todos por esta oportunidade. Esta petição foi desenvolvida realmente por enfermeiros. Enfermeiros estão todos os dias presentes e que dão muito de si e qual o SNS muito pouco lhes dá. E o seu valor, como sabemos, é bastante elevado. Quando se promove o conforto de alguém que está completamente dependente dos cuidados intensivos, quando num ambiente altamente tecnológico humaniza os cuidados, quando no leito da morte, nos cuidados paliativos, lhes dá conforto e alivia a dor, e, por exemplo, a emergência dentro de uma equipa também ajuda, por exemplo, na reanimação. E, portanto, são muitas estas as funções que os enfermeiros realizam e sempre dissemos presente. Como dissemos presente em termos de pandemia, num país que foi literalmente suportado pela força dos profissionais de saúde e na maior força dos enfermeiros, que são os enfermeiros. Muitos são pais, são mães, são filhos, que se colocaram e puseram em risco e vos puseram em risco, aqueles que também mais amam. E hoje, no exercício da democracia, usa-se esta casa, a Assembleia da República, para que, no sentido de dever e de responsabilidade para com o outro, com o cidadão, se acabe com a discriminação inter e intraclasses. Um enfermeiro CIT que inicia funções em 2003 nunca viu um cabimento orçamental contemplar a sua questão. Há quase 20 anos continuamos à margem de tudo e de todos
e é tempo também de sermos ouvidos e a Assembleia da República também dizer sim, também estamos presentes. Vejamos a realidade. Hoje, um enfermeiro com 18 anos de profissão CIT ganha pouco mais de 950 euros líquidos, o mesmo que um enfermeiro com um mês de trabalho no início de funções. 18 anos de profissão igual a um mês de trabalho. Este enfermeiro também tem menos dias de férias comparativamente com os colegas funcionários públicos que trabalham no mesmo sítio. Que país é este? Em que, em vez de nivelar pelo mérito, proíbe os enfermeiros CIT a concorrer a cargos públicos da administração. Que país é este? Em que se verifica um reposicionamento da carreira, em que se aniquila toda a contagem de tempo de serviço anterior. Que país é este? Em que um enfermeiro que inicia funções há 18 anos continua na mesma posição, apesar de ser considerado especialista desde 2018, na sua fatura de vencimento, e ser, portanto, pago como enfermeiro generalista. Muitos são os atropelos, comparativamente, por exemplo, com outras profissões que já vão no terceiro nível de aumento salarial, e nós continuamos exatamente na mesma posição. O porquê da discriminação não percebemos. O porquê da discriminação entre enfermeiros do território e da região da Madeira também não conseguimos perceber. E o que é certo é que a contagem de tempo de serviço é diferente entre funcionários públicos e inexistente para os contratos individuais de trabalho. Perguntamos aos senhores deputados se não é tempo de agir, se não é tempo de dignificar também estes trabalhadores, enfermeiros de contratos individuais de trabalho. Como se pode ter uma carreira em que são precisos mais de 100 anos para conseguirmos chegar ao fim? Como conseguimos corrigir esta situação? Os enfermeiros não percebem as razões desta discriminação e, portanto, o que nós pedimos é realmente isto. É justiça, equidade e aquilo que se designa de dignidade. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Bruno Alves. Vou de imediato dar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Já tinha saudades de estar aqui nestas andanças consigo e, portanto, deixar-lhe também um cumprimento especial e cumprimentar, naturalmente, o enfermeiro José Bruno Teixeira Alves, que representa mais de 8.500 peticionários, que nos trazem uma série de questões que não são novas nesta casa e que dizem respeito às diferenças contratuais entre contratos individuais de trabalho e contratos em funções públicas que se põem, no caso presente, para os enfermeiros, mas que também se põem noutras carreiras e que também têm sido discutidas aqui. É de facto verdade quando afirma que nós temos, que todos os políticos e o povo, no fundo, têm que agradecer muito ao facto de todos os profissionais de saúde terem estado e terem dito presente durante um tempo muito difícil, que foi o tempo da pandemia, mas, na verdade, não se esperava outra coisa, mal fora que não fosse assim, porque, no fundo, desempenham funções para o Estado e, portanto, são um braço essencial do compromisso com a democracia que todos, naturalmente, temos. Manifesto, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o reconhecimento, a importância e a noção de que toda a vossa dedicação e todo o vosso empenho foi muito importante neste tempo, mas foi muito importante na construção daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que tem sido um pilar do Estado Social fundamental. O Grupo Parlamentar do PS apoiou nos últimos anos o enorme investimento que tem sido realizado e que foi realizado pelo Governo, nomeadamente nas contratações do número de enfermeiros, de assistentes operacionais, etc. E também, naturalmente, nos investimentos feitos através das transferências de Orçamento de Estado, que, como sabemos, de 2015-16 para a frente, têm aumentado de forma bastante sustentada. Dito isto, e porque pese embora todas as melhorias que eu julgo que são de reconhecimento
pública e a seriedade que caracteriza estes debates faz com que todos os partidos percebam e reconheçam que há uma série de questões que têm vindo a ser melhoradas. Isso não quer dizer que não haja outras tantas que tenham que também ser acompanhadas e analisadas, como é o caso da questão das diferenças entre contratos individuais de trabalho e contratos de trabalho em função pública. E sobre este tema especificamente, gostava de deixar a nota de que a Sra. Ministra da Administração Pública informa no seu ofício de resposta que dos 97 mil novos inscritos na ADSE, 63 mil são contratos individuais de trabalho, e isso naturalmente significa que há um esforço de aproximação e que a medida é absolutamente justa. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Enfermeiro, estando desde já a terminar, Sra. Deputada, é se consideram que esta medida foi ou não foi justa e que trouxe ou não trouxe uma aproximação que é devidamente justa, e se também, no seu discurso, percebi que questiona a diferença do papel dos enfermeiros na Madeira e nos Açores, se não considera que o estatuto próprio da Madeira e dos Açores, que é, obviamente, salvaguardado na Constituição da República Portuguesa, permite e consagra que essas alterações, essas mudanças, dizendo melhor, existam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Compete-me a mim agora, não só como deputada relatora, mas também em representação do grupo parlamentar do PSD, tecer aqui algumas considerações, também aqui numa perspectiva de intervenção nesta audição. Começo naturalmente por saudá-lo e saudar a iniciativa que teve para vir junto da Assembleia da República num exercício de cidadania e democracia, que é o exercício do direito de petição, sendo que nos traz uma questão para nós muito importante e que merece toda a atenção e toda a preocupação por parte do nosso grupo parlamentar. É evidente que os enfermeiros, é para nós evidente e para todos, eu acho que isso é inquestionável, que os enfermeiros desempenham um serviço público altamente importante e imprescindível no país e, portanto, isto é uma verdade inquestionável para todos e todos estamos profundamente agradecidos por aquilo que fazem todos os dias por cada português. E também sabemos que temos aqui uma questão que é uma questão que nos parece de alguma injustiça, de facto. Aquilo que o Sr. Enfermeiro Bruno Alves, na qualidade de primeiro peticionário, relata a esta Assembleia da República é algo que nos preocupa, que é discriminatório e que, por isso, como eu já disse, merece, obviamente, a nossa atenção. Aquilo que a Sra. Ministra da Administração Pública vem dizer é uma resposta que também nos preocupa, porque, de alguma forma, afasta a responsabilidade no que concerne esta matéria, que é dizer que é uma matéria que é tutelada não pelo seu Ministério, mas pelo Ministério da Saúde e das Finanças. E eu pergunto-lhe muito diretamente, Sr. Enfermeiro, se, face a esta resposta, que eu creio que também já conhecia, se alguma vez contactou ou teve alguma intervenção junto destes ministérios e, tendo, qual a resposta, se é que teve alguma resposta no seguimento desse contacto. Parece-nos que as questões aqui discriminatórias no que concerne à remuneração, à possibilidade de concorrer, também ao aclaramento do tempo de contagem de serviço, à progressão na carreira, tudo isso são questões que, como muito bem refere, não podem continuar a acontecer numa mesma profissão, que só por estar com um vínculo diferente, trata diferente profissionais que desempenham as mesmas funções, com o mesmo grau de especialização e de responsabilidade. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer neste momento da parte do grupo parlamentar, gostaria naturalmente de o ouvir relativamente às questões que coloquei, é que este assunto continuará a merecer a atenção do nosso grupo parlamentar e, porventura, há alguma iniciativa nesse sentido, sendo certo que será matéria também agora a acompanhar, quem sabe em sede de Orçamento de Estado para o próximo ano. E da minha parte é tudo neste momento. Eu vou passar de imediato a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. 10 minutos, Sra. Deputada, a quem também cumprimento e que nos segue, 3 minutos, que também, e que nos segue por videoconferência. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, senhora deputada relatora, já estava muito agradada com os 10 minutos. Eu queria só lhe pedir que, quando chegasse os 3 minutos, ou um bocadinho antes, me sinalizasse, não tenho condições de fazer essa verificação. Em primeiro lugar, muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar o enfermeiro Bruno Alves e cumprimentar todos os subscritores da petição que é entregue na Assembleia da República e que coloca um problema, de facto que nós consideramos um problema estrutural no que afeta vários profissionais de saúde, e neste caso enfermeiros, e que afeta também várias unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde, em particular as entidades EPE. A discriminação entre trabalhadores que têm contratos individuais de trabalho e trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas, ela é de facto gritante. E temos identificado ao longo de todos estes anos que estas desigualdades existentes devido às modalidades de contrato em nada têm conduzido para reforçar direitos, muito pelo contrário. Esta introdução foi exatamente no sentido de atacar os direitos dos próprios trabalhadores, se não vejamos os exemplos até que foram dados pelo próprio senhor enfermeiro relativamente às remunerações, relativamente aos dias de férias, relativamente aos tempos de serviço. Estamos a falar de enfermeiros que desempenham funções públicas, embora o seu contrato de trabalho seja um contrato individual de trabalho, mas que desempenham funções públicas, que estão integrados em unidades de saúde que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, têm todas as responsabilidades pelo desempenho dessas funções, mas depois, quando toca aos seus direitos, há aqui de facto desigualdades que nós consideramos, desigualdades e injustiças que de facto que nós consideramos que são inaceitáveis. O grupo parlamentar do PCP, aliás, nós nunca acompanhamos a introdução de trabalhadores ou seja, esta modalidade contratual, dizendo desta forma que é mais correta, nos serviços públicos. Nós consideramos que todos os trabalhadores que desempenham funções no Serviço Nacional de Saúde, todos os enfermeiros com contrato individual de trabalho, devem de facto ter um contrato de trabalho com vínculo público e com vínculo público efetivo também, e devem ver todos os seus direitos naturalmente reconhecidos e valorizados. E é neste sentido que temos intervido, com propostas concretas. Por um lado, propostas no sentido que haja esta conversão de contratos e que todas as instituições do SNS, que o modelo contratual e o vínculo seja o vínculo público e não este vínculo ao abrigo do Código de Trabalho. Defendemos também que, naturalmente, do ponto de vista da contabilização do tempo de serviço, todos os trabalhadores, sejam com contrato de trabalho em funções públicas, sejam trabalhadores com contrato individual de trabalho... Vou terminar. Sim, vou terminar, que todos estes contratos, efetivamente, a sua contagem de tempo de serviço seja igual para todos, ou seja, e que seja efetivamente contabilizado e tido em conta para efeitos de descongelamento, de progressão do ponto de vista das crenças, que haja uma equiparação, de certa forma, dos sítios aos contratos de trabalho em funções públicas. Eu queria, para terminar, já fui alertada e agradeço-lhe esta atenção, para dizer o seguinte: temos apresentado várias propostas. Elas têm sido sistematicamente rejeitadas por PS, PSD, pelo CDS, relativamente a estas matérias, mas dizer o seguinte: nós não vamos desistir e consideramos que é da mais elementar justiça as questões que são trazidas por esta petição, e que da parte do PCP, naturalmente, estas são matérias que irão merecer a nossa atenção e a nossa intervenção. Eu queria aqui deixar, para terminar, uma saudação muito especial a todos os profissionais de saúde, mas uma saudação muito especial aos enfermeiros, porque, e um exemplo muito concreto, até nestes tempos de epidemia, se não tivesse sido os enfermeiros, vou mesmo terminar, se não tivesse sido este empenho e esta dedicação por parte dos enfermeiros, foi determinante, por exemplo, no processo de vacinação. E isto tem que ser reconhecido também no plano dos seus direitos, nas suas carreiras, na sua valorização. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Enfermeiro Bruno Alves tem então 10 minutos para a sua intervenção final. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou responder.
De notar que os enfermeiros, independentemente do seu regime contratual, têm a mesma identidade funcional e natureza laboral. No entanto, o processo de descongelamento coloca realmente em causa a harmonização pretendida perante os dois regimes de contratação em ambiente SNS. Sabemos que os enfermeiros de contratos individuais de trabalho são tratados de forma distinta em relação intra e interclasse. Não conseguimos compreender como a senhora deputada do PS aniquila completamente a questão dos enfermeiros serem tratados com dignidade. É uma questão de dignidade, senhora deputada, é uma questão de respeito. E o que se verifica aqui é uma inação deste governo, uma inação, uma plena demagogia. Uma demagogia porque os enfermeiros, se são o pilar do SNS, devem ser tratados como tal. E são completamente postos à margem em sede de negociação. E o que é que se sente quando diz que os enfermeiros se sentem desmotivados, se sentem tristes, se sentem enganados por um sistema que abusa completamente dos seus direitos? O direito à equidade, o direito à justiça, o direito a ser reconhecido, a ter todo o tempo que deu de si, e como disse, é seu dever dar de si, ao SNS. 18 anos não podem ser equiparados a um mês de experiência profissional. Isto é um roubo, isto é um abuso, os enfermeiros não estão motivados, estão descontentes e deveriam estar a exercer aquilo que querem, que é ser enfermeiros, na sua plenitude. Eu tive a opção de ser professor e optei por ser enfermeiro. Os meus colegas professores são reconhecidos, embora injustamente, devidamente reconhecidos. E eu estou a ser prejudicado, como milhares de enfermeiros, porque abraçaram esta profissão que tanto dá de si ao seu país. 18 anos não podem ser equiparados a um mês de experiência profissional e, portanto, é necessário corrigir. É claro que a ADSE foi uma mais-valia, mas também questiono se a adesão dos CITES não poderá também estar relacionada com a sustentabilidade deste sistema. Em relação ao regime de excepcionalidade, ao regime do território da Ilha da Madeira e dos Açores, é óbvio que eles têm um regime próprio, mas também não consigo compreender como é que há enfermeiros dentro do SNS, nas ULS ou no Nordeste, em que é contabilizado o tempo de serviço. Em relação à questão colocada, se nós entramos em contacto com o Ministério da Saúde, pois bem, há 18 anos que estamos a tentar procurar que esta situação seja corrigida. Sei que estamos num país do sul da Europa, mas provavelmente merecíamos mais respeito. E, portanto, estas diligências foram levadas a cabo junto do Primeiro-Ministro, foram levadas a cabo junto do Ministério das Finanças. Tivemos resposta do Ministério da Saúde de que realmente este assunto, mais uma vez, se encontrava em sede de análise e ao qual ainda não tivemos resposta. E que assim tivéssemos resposta, nós iríamos obtê-la. Passado algum tempo e de reflexão, percebemos que é preciso 100 anos para atingirmos o topo da carreira. É tudo utopia, é tudo demagogia, isto não é possível. A não ser que se introduzam sistemas de compensação e de aceleração na carreira. É isso que nós precisamos realmente, da mesma forma como as outras profissões são enquadradas neste reposicionamento, que se abram concursos para que realmente estes jovens, esta nova geração, esta geração dos anos 80, que está completamente desfeita em relação a direitos, que seja realmente corrigida. É uma situação que emerge e que é necessária ser tratada, porque 18 anos já é muito tempo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e, por favor, ajam. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Bruno Alves. Dou por concluída esta audição, sendo certo que oportunamente será o Sr. Enfermeiro informado do seguimento que tem esta petição que foi apresentada. Continuação de uma boa tarde, senhoras deputadas, senhor enfermeiro, e dou por concluída esta audição. Deputada, posso? Faz favor. Gostava de saber, em relação aos senhores deputados que estão em falta, quem é que realmente faltou a esta audiência? Senhor enfermeiro, os grupos parlamentares, como eu lhe referi, foram informados da audição e são os que estão presentes, são aqueles que o senhor teve a ocasião de ouvir. Os demais não estão presentes. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado.